muito boa noite. Aqui estamos para mais um Bora Dançar na vossa Rádio Pão Movimento, todas as quartas-feiras, das 11 à meia-noite. E eu costumo para dizer para faça chuva, faça sol, com duas exceções, o Natal e o Ano Novo. Então quer dizer, nas quartas-feiras para de 24 e para de 31 de dezembro, não vamos cá estar. Pois é, mas regressamos logo em janeiro, logo na primeira para quarta-feira. Estamos cá para vos apresentar este Bora para Dançar, que é o único ainda para programa sobre dança na Rádio para Portuguesa, desde 22 de setembro de 2021. Eu às vezes troco aqui um bocadinho para duas datas, pois já lá vão 3 grelhas de programação. Este é o programa número 142 e estamos de volta com mais uma rúbrica Desfrutando o Tango com a escola A Todo Tango. E então nós temos feito esta parceria já de há algum tempo para cá, até já para perdermos aqui um bocadinho para a conta, temos que atualizar, Paulo. Temos que rever isto, sim. Temos que aqui para atualizar. Tudo bom? Tudo bem, cá estamos nós. Temos que fazer esse levantamento dos episódios que já foram feitos, que já são bastantes. Já são bastantes e que já os podemos encontrar também aí noutras plataformas, como por exemplo o Spotify. Mas não só. Sim, temos a versão podcast que podem ouvir à vossa conveniência quando quiserem, quando der jeito, e é bastante interessante porque tem a série toda, estão lá todos os episódios. Faltam eventualmente os 2 últimos ainda faltam os 2 últimos, mas está mesmo quase a apanhar. E acho que é bastante interessante. E hoje temos cá mais um Desfrutando Tango, mais um episódio. Exatamente. E vamos continuar. A nossa ideia era continuar com o tema da última sessão, da última vez que estivemos aqui, que é um tema, eu não vou dizer paralelo, não é? Porque paralelo quer dizer que nunca se cruza, que nunca se encontra, mas na realidade é algo que interseta, que se sobrepõe muito ao tema da dança, que é a música. A música e a produção de música, os artistas na música, e aqui, desta vez, numa perspectiva tecnológica. Como é que a tecnologia que foi influenciando a música, que por sua vez influencia a arte da música, que por sua vez vai acabar por influenciar os bailarinos e quem dança e quem ouve música, obviamente. E um bocadinho também isto na perspectiva do tango, obviamente, olhando para isto na perspectiva do tango. Portanto, o tema é isso, é a evolução da tecnologia na gravação e reprodução de música e da forma como isso influencia o tango e os bailarinos e toda a gente que está à volta do tango. Na última sessão andámos na pré-história da gravação da música. Eu não vou aqui entrar, portanto fica a referência para os outros episódios, para o podcast, podem ir lá ver. Andámos na pré-história da gravação e entrámos pela era mecânica e não chegámos a sair da era mecânica. Andámos em fonógrafos, andámos por aí fora, andámos em gravação de cilindros de cera, e chegámos aos discos, ao início da criação dos discos. E que foi a tecnologia que se impôs nessa época, e estamos a falar ainda do início do século XX, portanto estamos a falar da primeira década do século XX até primeira década, primeira e segunda década do século XX. Em que, e é isso, e falámos muito disso na última sessão, todo o processo era mecânico, todo o processo é mecânico, e isto é uma ideia que eu acho muito interessante. Desde a gravação e a reprodução não há eletricidade envolvido, portanto é tudo um processo mecânico, e isso vai continuar até 1920. Entretanto os discos, vou um bocadinho aqui mais atrás, os discos sobrepõem-se aos cilindros. Pronto, quem não tem bem noção do que é um cilindro, mais uma vez podem ir à outra sessão e vão ver exatamente como é que aquilo funcionava. E os primeiros discos em shellac, em pasta, não é? Aqueles discos que se partiam, como muitos de vós sabem, e eram feitos de
de um material dos casulos de um inseto que vinha da Índia e da Tailândia. Também é uma curiosidade com que acabámos o último episódio. Agora, os últimos dispositivos de reprodução, portanto falámos da gravação mecânica, portanto que era uma gravação completamente mecânica, e a reprodução vai continuar a ser mecânica ainda, mas o suporte agora passam a ser discos. E o dispositivo deixa de ser o fonógrafo, aquilo que se chamava o fonógrafo, e entramos no gramofone. Estes gramofones continuam a ser absolutamente mecânicos, têm um motor que tem uma manivela que se dá corda, dá-se corda ao aparelho, como se davam aos relógios antigos, aqueles relógios de parede, provavelmente ainda há em casa de muita gente. Dá-se corda àquilo. Aquilo tem um sistema tal como os relógios para manter a velocidade fixa com os balanceadores, para manter o equilíbrio, etc. Pronto, isso entramos já um bocadinho mais na física e na mecânica, para manter o disco a rodar, e depois há uma agulha que vai seguir os sulcos no disco e também mecanicamente vai ativar um diafragma que vai criar um som que é depois amplificado por uma corneta, por um cone. E o formato desse cone, depois a arte, né? depois o aperfeiçoamento de cada. Portanto, isto é um mecanismo muito simples, mas depois o aperfeiçoamento deste mecanismo é onde estava a arte ou a engenharia, o que lhe queiram chamar, o formato da corneta, o tipo de agulha, a qualidade da membrana, o silêncio do motor, porque os motores eram barulhentos, a regularidade da velocidade do motor. Por aí fora. Então isso depois foi evoluindo, e pronto, estamos aqui na época do gramofone. Nós vamos daqui a nada ouvir um gramofone, mas antes disso vamos falar aqui de uma personagem que surge nesta época, que viveu entre 1884 e 1895, mas vai se tornar uma estrela só aqui no início do século seguinte. Ele chamava-se Nipper e era um cão. Ok. E este cão, provavelmente, já muitos de vós o viram, de certeza. Se viram o logotipo de uma Deutsche Grammophon, de uma RCA Victor, tem um cão a olhar para um gramofone. Portanto, este cão efetivamente existiu, como eu disse, em Bristol, em Inglaterra, entre 1884 e 1995, e foi pintado por um senhor chamado Francis Burroughs em 1898. E o quadro que se chamava Dog Looking at and Listening to a Phonograph. Portanto, para um fonógrafo. O quadro original era o cão a olhar para um fonógrafo. Para um Edison Bell Cylinder Phonograph. Portanto, para um fonógrafo de cilindro. Isto não funcionava muito bem com as marcas, que queriam promover então os gramofones de discos e com as cornetas, com os altifalanos, nós sabemos, cornetas muito sofisticadas. Então eles trocaram a imagem do Nipper a olhar para o fonógrafo, passou a olhar para um gramofone, e existe até hoje esse logotipo associado a uma série de marcas. E eu tenho aqui uma lista de marcas, eu vou ter que ler porque eram muitas. Temos a Deutsche Grammophon, que já falámos, a RCA Victor, Berliner Grammophon, Victor Talking Machine Company, RCA Records, Zonophone, EMI e Japan Victor Company, JVC. Portanto, o Nipper fazia parte dos logotipos destas e de outras companhias que acabavam por estar todas relacionadas. Portanto, o Nipper era toda uma estrela. Inclusive tem uma rua em Bristol, a sua cidade natal, que é a Nipper Alley. Portanto, é uma alley, mas não deixa de ser uma rua com o nome dele. Portanto, e esta é a história do Nipper, do cão que aparece neste logotipo. Normalmente vem associado a um slogan que é His Master's Voice, portanto a voz do dono, como se ele tivesse a ouvir a voz do dono. Pronto, isso já não sabemos, também é um golpe de marketing. Eles até trocaram o aparelho para onde ele estava a olhar, mas fica aqui a história. E efetivamente temos o Nipper a olhar para um gramofone. O gramofone vai ser aqui nesta fase vá lá, o apogeu da gravação mecânica e da reprodução mecânica. E vamos com aqui o primeiro movimento musical, e vai ser aqui a última desta série de episódios sobre a tecnologia, o último som que vamos ouvir em que não há eletricidade envolvida.
Portanto, não há eletricidade nem na gravação, nem na reprodução. Houve depois eletricidade envolvida na gravação que nós estamos a ouvir, porque é um MP3, claro, e alguém o gravou e filmou, mas mesmo assim isto vem de alguém que está a filmar um gramofone de cerca de 1910 a tocar um disco também gravado de uma forma absolutamente mecânica, sem eletricidade envolvida. Talvez não, mas são sobretudo instrumentos de sopro. São instrumentos de sopro que falámos aqui da outra vez, porque tinha que ser algo com muito volume, com muita força, para mecanicamente conseguir fazer vibrar uma membrana que vai estar ligada a uma agulha que vai gravar um disco de metal. Portanto, algo que. E para isso temos estas. Não dá para ser um som muito subtil. Tínhamos as tubas e todos estes instrumentos de sopros, estes metais, que acabava por ser o som que se gravava. E isso também falámos de outra vez, as vozes femininas muito agudas, porque os sons agudos ficam melhor. Isto vai evoluindo. Vamos ter vitrolas, grafonolas, isto vai ser toda uma panóplia vão passar a ser verdadeiros armários em que a corneta dá 1000 voltas para amplificar o som de uma forma ainda mais sofisticada e por aí fora. Portanto, tudo isto vai melhorar e já vamos ouvir outro sistema de reprodução mecânico, mas já o vamos ouvir numa gravação elétrica. A partir de entre 1920 e 1925 passamos a outra fase. Passa a haver gravação elétrica. E isto aqui vai fazer uma grande diferença, um grande salto. A gravação elétrica, na realidade, também não é algo, não há aqui. Vai ter uma grande influência, porque passamos a ter um microfone, o conceito de microfone, que na realidade é um sensor, tem um sensor que depois está ligado, que vibra e que está ligado que esse movimento desse sensor vai produzir um sinal elétrico. Pronto, ele vai vibrar e produz um sinal elétrico, e esse sinal elétrico pode ser manipulado. Pronto, aqui entramos no processamento de sinais, temos um sinal elétrico que pode ser manipulado, pode ser filtrado, pode ser amplificado, pode-se fazer alguma coisa ali, processos eletrónicos, para processar esse sinal. Esse sinal depois vai ativar um atuador, também mecânico, que é a agulha que vai gravar o disco. Portanto, a gravação no disco continua a ser mecânica. É aquela fase intermédia que passa a ser elétrica e que passamos a ter um sinal, portanto já não é uma coisa absolutamente física. Física continua a ser, não é absolutamente mecânica. Não é absolutamente mecânica, passamos a ter um sinal elétrico que pode ser manipulado pelo meio. Ou seja, pode ser amplificado. Pode ser amplificado. Sobretudo, esta parte do amplificado é que vai criar aqui a grande diferença. Porque vai permitir uma gravação muito realista, os cantores deixam de ter que gritar, não é? Deixamos de ter aquelas senhoras com aquela sensação de que estão a gritar, e podem ser muito mais graves e quentes. Portanto, passamos a ter, para além de passarem a haver outros instrumentos, os instrumentos também a ouvir de uma forma muito mais real, e é curioso que há fotografias na mesma sala em que está uma orquestra a gravar de uma forma mecânica, e estão todos em cima de uma corneta, todos amontoados, e depois há uma fotografia na mesma sala, mas já a gravar com eletricidade. Então está um microfone, então eles já estão muito mais afastados, está tudo mais muito mais afastado, tudo muito mais tranquilo, e já outro tipo de instrumentos e já outro layout completamente na forma de gravação. Isto vai permitir, e temos aqui um exemplo de quem é que aproveitou muito isto, esta tecnologia e outras, realmente era um gênio. Já falámos aqui dele, aliás, acho que foi o primeiro episódio aqui, foi o Carlos Gardel. O Carlos Gardel foi um dos que soube tirar todo o partido desta nova tecnologia, em que ele podia sussurrar, ele podia cantar de uma forma muito mais suave, como dizem os argentinos, chamuchar com o microfone. Portanto, ter uma relação com o microfone e o tipo de som ser completamente diferente. E isto era uma coisa que os cantores antes da possibilidade da gravação elétrica não tinham. Portanto, e o Gardel nessa altura estava a crescer e usou isso muito bem, e foi dos primeiros que
que passou a usar isso. E aqui volto ao Gardel, e aqui tem uma história curiosa. Este verão cá, inverno lá em Buenos Aires, tivemos um grupo de alunos e organizamos sempre um programa cultural, e tivemos a oportunidade de ouvir um senhor que canta como o Gardel. Portanto, ele reproduz a forma de cantar, reproduz até os tiques, aqueles tiques de voz e toda aquela forma de cantar, não a vestimenta, não o aspecto, mas a forma como agarra a guitarra, tudo. E foi impressionante. Esse senhor chama-se Leonardo Pastore, e é absolutamente impressionante. É uma coisa de pôr os cabelos em pé. Eu não tenho, mas qual é a semelhança, não é? Eu diria não tanta semelhança, porque excede. Ou seja, nós temos aqui acesso a gravações feitas em 1920, não é? É o acesso que nós temos. E alguém a cantar ao vivo, a reproduzir aquilo que o Gardel cantava, é absolutamente extraordinário. Podemos pensar, mas este senhor canta muito melhor e tem uma voz muito melhor. Não sei, talvez sim, talvez não. Vamos assumir que não, e que realmente reproduz de alguma forma aquilo que o Gardel fazia. Ele está a reproduzir, vamos assumir que, como o outro era original, fazia melhor, então era realmente uma coisa extraordinária, e que na realidade se perde muito com as gravações. Apesar de aqui já temos esta gravação elétrica. Vamos chegar à vitrola ortofónica, não é? Aqui um aparelho que caríssimo, que é um armário gigante que reproduz discos. De uma forma ainda mecânica, porque apesar de já haver das gravações serem elétricas, a eletricidade ainda não era uma coisa que existia em todos os lares, em todas as casas. E estas vitrolas ortofónicas também, de certeza que não, porque eram absolutamente caras. Portanto, era um artigo de luxo absoluto. Mas mesmo assim, mesmo nas casas de luxo, a eletricidade ainda não era comum, e isto continuava a ser mecânico. Vamos ouvir mais aqui aqui desta vez já a típica Victor, já uma orquestra de que muitos conhecem, o Tango já conhecem, e Victor porque era a orquestra da editora de discos, era uma orquestra que existia para gravar discos. Era a orquestra da editora, a orquestra típica Victor da editora, que existia exclusivamente para isso. E eles usavam-na muito para também promover as capacidades maravilhosas do aparelho. E aqui já temos um som que eles mostram coros de vozes, cantores, vários instrumentos, vários sons, assobios, e vamos ouvir. Chama-se Uesha Boy, foi gravado em 1926 pela orquestra típica Victor, e toca numa vitrola ortofónica, o apogeu da reprodução mecânica. Queria ouvir aqui, ele vai ouvir mais um bocadinho, ele vai aqui um bocadinho que eles assobiam e ouve-se mas se calhar. Mas já é outra qualidade completamente de som e de variedade de instrumentos. Pois, porque aqui já temos outros registros, já temos um bocadinho mais de médios, um bocadinho mais de graves, já temos outras referências. Já temos um microfone, não é? Exato. Muito bem. E pronto, nesta gravação elétrica vai durar até cerca de 45. A partir daí entramos na era magnética. As gravações passam a ser magnéticas. Já vamos falar disso, e porque 45 também é aqui uma data bastante curiosa. Mas
Mas se pensarmos nisso, muitos dos tangos que hoje dançamos, muitos dos tangos que ouvimos nas milongas e dançamos, foram gravados antes disso. Surgiu em 45, de certeza que não chegou logo a todos os estúdios de gravação, portanto, quase muitos dos tangos da década de 40 foram ainda gravados de uma forma elétrica. E gravados de uma forma elétrica, ficaram também nas matrizes, nesses discos originais, vá lá, de onde se faziam as cópias, e foram destruídos. Em determinado momento as editoras acharam, não, isto o tanque passou de moda, isto não está nada, isto ocupa imenso espaço, e destruíram esses registros originais. Portanto, muito do tanque que ouvimos hoje são recuperações feitas a partir de discos, desses discos de pasta gravados na altura e que foram mantidos por colecionadores que chegaram até aos dias de hoje. Nas condições que chegaram, portanto são discos usados, atenção, portanto muita dessa música que ouvimos hoje em formatos digitais de alta qualidade, em aparelhagens de alta qualidade, vem de uma gravação elétrica relativamente básica e de discos de pasta, portanto feitos com a cera de um casulo de um inseto, e usados durante várias dezenas de anos, que depois passam por uma série de processamento de engenheiros de som que os tentam melhorar e arranjar. Uns sim, depois aqui há várias teorias, uns dizem que se deve corrigir, outros dizem que não, e por aí fora. Vamos ouvir aqui também um bocadinho de um tango gravado em 1944 pela orquestra ruandariense, chama-se Color Cielo. É uma gravação 44, já é uma gravação elétrica e é recuperado, portanto é o melhor que se consegue atualmente para temas gravados nesta época. Vamos ouvir só um bocadinho e vamos ouvir o ruído que está lá por trás, apesar de já ter passado pelas mãos de muitos engenheiros de som, de certeza. Isto está para ter uma ideia, portanto, isto já é uma qualidade que muitos que participam nas milongas estão habituados a este tipo de som que se ouve, e é esta a origem deste tipo de som. Já agora vou-te fazer uma pergunta. Qual é, assim, a data mais longínqua das gravações para que vocês chegam a usar para dançar? Isso depende Porque um agora bocadinho. aqui falámos em 1945. Eu pessoalmente não vou muito para trás, mas pode-se usar numa milonga, para dançar numa milonga, temas da década de 20. Pode haver quem use. Ou seja, para algumas gravações que ainda sejam minimamente, não é? Tipicamente elétricas, já são quase todas elétricas. Essas já são todas elétricas, mas ainda da década de 20 a quem se usa. Não muito, não se pode abusar, porque o som vai ser É cansativo, terrível. não é? Sim, Cansativo. é cansativo. Tem que se ir alterando, também é uma das ciências, falámos disso na parte do DJ, tem que se usar com moderação. E o mesmo tipo, além dessa qualidade de som, claro que não é, mas eu diria década de 20. Eu vou pedir aqui também para a Franciele para tentar recuperar lá o programa em que falámos sobre o papel do DJ e do musicalizador de tango, para tentarmos apanhar aqui, porque é aqui uma boa relação com este programa. Este tipo de coisa, porque é importante. O primeiro já está lá no Spotify, creio. E para sabendo já, para que todos, para que já estamos a assistir a isto, que não estamos a falar só do tango, estamos a falar muito da tecnologia, sobre a música em geral, e sobre até um pouco para como isto depois chega também ao baile. Não é? Sim, porque influencia, não é? Claro. A qualidade do som depois também influencia quem vive nas milongas. A partir de 45 entra a era magnética, que é apanhada no fim da guerra, como muitas tecnologias, é apanhada no fim da guerra mundial aos alemães, não é? Todas as potências da altura tentaram cada um apanhar o maior número de cientistas alemães possível, de várias áreas, e uma das coisas que apanharam desses cientistas alemães no fim da guerra de 45 foi efetivamente a gravação magnética.
Só a partir de 50 é que passa a ser uma tecnologia standard para guardar os masters com várias pistas. Aparecem várias pistas, aparece também a alta fidelidade doméstica, o Wi-Fi doméstico, e dá uma flexibilidade muito maior agora aos engenheiros de som, que podem cortar, podem editar, têm várias pistas. A rigidez do disco era aquilo que ficava gravado. Aqui começam a poder fazer um bocado de corte e costura com as gravações. Também nesta época aparece a mudança do shellac, portanto dos discos de pasta para os discos de polivinil, de plástico, basicamente. Também começam a aparecer os cassetes. Portanto, para além da gravação magnética, passamos a ter também suportes magnéticos mais para portáteis não é? Portanto, domésticos. E aqui passa a haver música portátil. E as cassetes vão sobreviver durante muito, muito tempo. Também temos aqui uma história, também provavelmente contei no DJ, ainda há relativamente pouco tempo, no Festival de Lisboa. Exato. Apareceu um DJ que passava a música de cassetes. Eu fiz essa referência. Portanto, a organização teve que fazer ali uma ginástica. Isto já há uns aninhos bons, porque eu lembro-me que eu fui a esse, não sei se terá sido aí 2010. Pois, mas estamos claramente a falar século XXI, com as cassetezinhas, sim. Com as cassetes, mas que já nessa época não era comum. Não, nada. Pedir especialmente um reprodutor de cassetes, não é? Nada comum. Para reproduzir as cassetes. Ele tinha ali uma ciência obscura que conseguia, com a caneta, enrolando as cassetes, e sabia onde é que estavam os temas. Portanto, as cassetes criou aqui uma possibilidade de gravação, de edição, não só e uma acessibilidade que os discos não tinha. Portanto, aqui o suporte magnético deu aqui, democratizou ainda mais, e quase aqui uma geração, talvez, de certeza, todos gravámos cassetes, todos montámos cassetes, todos fizemos as suas coisas. As cassetes eram... E essa ciência oculta não tem a ver com conta-rotações? Não, eu fazia aquilo com a cassete na mão, com uma caneta. Essa parte já não me lembro. Eu andava com aquilo à volta, rebobinava, e depois andava com aquilo para trás e para a frente. Eu lá sabia, não sei pelo volume. As marcas. Não sei, não faço ideia. Ainda hoje não. E ele já faleceu, portanto não devo descobrir. Mas era muito interessante. E estamos aqui a falar então do suporte magnético. A qualidade de gravação também passa a ser completamente diferente, e os registros originais sobrevivem. Portanto, passamos a ter gravações como a que vamos ouvir agora, uma gravação de 1958. Há quem diga, também, agora aqui é outro à parte, mas acho que isso é um bocadinho mito, que também não se pode abusar das gravações da década de 50. Ok. Porque os engenheiros tinham uma tecnologia nova ali à mão e exageraram numa série de efeitos que faziam, de reverb e de abusar de algumas frequências médias. Estavam a experimentar. Estavam entusiasmadíssimos com aquilo. Então dizem que tem um efeito. Há quem fique mal disposto se ouvir muitas das gravações dos anos 50. Ok. Fica aqui uma curiosidade. Eu acho que é mito, não encontrei, mas há quem diga isso. Atenção, que o Elvis Presley pode criar tonturas. Portanto, vamos ouvir Hasta Sempre Amor, também da mesma orquestra da Ariense, por curiosidade, com o cantor Jorge Valdez, gravação de 1958, um bocadinho. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso.
queria deixar chegar aqui ao cantor para vermos que temos aqui já uma profundidade completamente diferente. Outro nível. Já é outra profundidade e outra subtileza que não se conseguia antes. Portanto, nestas gravações já dá para controlar tudo isto. E esta era magnética, vai de 45 a 75. E em 75, isto até quando eu estive a ver isto, foi com surpresa que vi o que é que vinha substituir em 1975, o que é que vinha substituir a era magnética, não é? Que tecnologia que em 75, eu vou repetindo o número porque é curioso. Então era digital, portanto a gravação digital existe desde 75. Eu associo o digital, associo-se a algo muito, muito sofisticado. Exato. Mas na realidade tem já 50 anos. Pois, praticamente. Já tem 50 anos, exatamente. A partir de 75 começou-se a gravar digitalmente, ainda em tapes, em dados, não é? Houve uma altura que se usavam até umas cassetes, tipo uns dados para fazer backups nos computadores, a falar anos 90. Ou seja, o conceito digital versus magnético. Pronto. Não é? Porque o suporte ainda continua. Sim, o suporte magnético. Mas agora, a gravação é que digital, já é para computacional, não é? Isso agora é que é muito interessante e vamos ver isto agora sem desenhos e sem imagens. Este conceito, o que é o analógico, não é? O que é a gravação? Analógica, magnética, em cima de um suporte magnético, e uma gravação digital em cima de um suporte magnético. A diferença entre o analógico e o digital. E eu estive a pensar como é que havia de representar isto. O analógico é algo contínuo. Se nós pensarmos na natureza, na imagem que temos na natureza, temos nas ondas do mar, o som acaba por ser uma onda que se propaga, é algo contínuo, é a onda, quando rebenta, pronto, vamos pensar antes, mas mesmo assim é contínuo, tem ali uma quebra abrupta, mas tem um lado suave, que sobe suavemente, ou uma colina, portanto é algo que sobe e desce suavemente de uma forma contínua. Não tem, pode ter também naturalmente, mas pode não ter, não tem que ter. E é um bocadinho pensar nessas curvas, numa curva contínua de uma onda, numas colinas, numas colinas suaves, em ondas suaves que se vê no mar. Isso representa um bocadinho uma gravação analógica, portanto é algo contínuo, um sinal que sobe e desce de uma forma suave. E depois vai ter algo que vai ler também, que vai também de uma forma magnética a ler isso. A parte digital vai fazer uma amostragem dessa onda. É como se pegássemos nessa onda que é contínua e dividímos-la em bocadinhos pequeninos e fazemos escadinhas. Pronto, podemos pensar agora não me lembro o nome daquilo que há no Douro, onde... pronto, estou aqui com a imagem das colinas do Douro, onde põem as vinhas, pronto, uma branca. Mas vamos ter uma onda, imaginem ondas do mar, mas às escadinhas. E quanto maior for a qualidade da gravação e a frequência da amostragem, mais pequeninos vão ser os degraus da escadinha. Portanto, mais perto da onda original vão estar. Não é? Daí a qualidade ainda hoje dos fecheiros, não é? Quando tem, sei lá, se tem 44 Hz ou se tem não sei quantos Hz ou por aí afora, é a frequência da amostragem. Portanto, é o tamanho do degrau das escadinhas. Quanto mais curtinho for o degrau, portanto, lateralmente, quanto mais curtinho for o degrau, mais próximo vai estar da onda original. Exato. O dentado vai acompanhando cada vez mais. Se o dentado for muito largo, vai haver saltos maiores, diferenças maiores para o original. Isto é uma discussão que chega aos dias de hoje, não é? O que é que, inclusive, o revival dos LPs, não é? O revival dos discos analógicos, que o som dos discos é muito melhor porque é muito mais suave, muito mais contínuo. Mas a verdade é que, pronto, tenho um passado de engenheiro e vou mais por provas científicas, e a verdade é que o ouvido humano, na qualidade de som, na qualidade, com uma gravação digital com boa qualidade, e hoje em dia há gravações digitais com muita qualidade, já vamos ver isso,
Não, o ouvido humano não tem capacidade para distinguir essa amostragem tão curta da onda contínua para uma onda, vá lá, dentada, uma onda digital. Que vai ser essa. A onda que nos chega é sempre contínua, não é? É gerada de uma forma digital. Esta gravação digital vai permitir, pronto, aqui a partir daí é que vai permitir toda a manipulação. Passamos a ter um suporte digital. Depois quando se chega à parte dos computadores, pode ser editada, pode ser cortada, pode ser copiada, não se degrada. É outra coisa também, quando entramos também ao suporte dos CDs, que vai aparecer vai aparecer nos anos 80, que também não é assim originalmente. Entretanto, há outros suportes que não ficam, mas os CDs vai ser o suporte digital durante muito tempo e não se degrada. Portanto, pode-se ouvir um CD, um disco não se ouve duas vezes a mesma música, porque a agulha está a passar por lá, está a arrastar, está a gastar. Exato. A próxima vez que se ouvir, já não se ouve a mesma música. O CD não, desde teoricamente, desde que a cabeça não deu uma martelada no CD e o disco não se passa no buraco, não se passa no buraco com o carro e aquilo deu uma martelada no CD, ou não se deixa, o CD depois também se vai degradando com o tempo, não é? Porque aquilo é plástico, também vai se degradando. O manuseamento risca-se eventualmente um pouco também, mas não com a característica que tinha, ou seja, o vinil. se tivermos um CD novo, podemos ouvir aquilo 1000 vezes ali de seguida e vai-se ouvir sempre a mesma música. No disco não, o disco gasta-se. E isso vai ser e pronto, isto vai tornar ainda mais, vai democratizar ainda mais a divulgação da música, criando até alguns problemas com a distribuição ilegal de música. Portanto, a indústria da música teve que se reinventar, apareceram os Napsters e os BitTorrents e tudo. Exatamente. E isto que tu falaste aqui da característica entre os dois formatos, entre os dois suportes e formatos, em que eu lembro-me, e tu também, a gente ainda pode dizer, ainda somos do tempo, em que para transitarmos gradualmente do vinil a cassete para o CD, que era o último grito naquela altura, e estamos a falar nos anos 80, para termos acesso a estas coisas, e eu lembro-me de que houve uma resistência ainda grande relativamente a questões de gosto, de apreciação, porque o digital, o CD tem frio, um som, é frio, não é quente, não tem batatas fritas, não tem o ruído fundo dos discos, isso realmente não. Mas houve esta fase, houve esta fase de adaptação a isto. As técnicas de gravação, provavelmente depois a parte da gravação também, porque a gravação também depois pode ser digital ou pode ser analógica, também há várias ondas. Mas isso hoje em dia já está o digital prevaleceu, e é editar, e pronto, isso permite imensas coisas, permitiu esta e aquilo onde chegámos, ao estado em que chegámos, que é agora a música do streaming. Estamos na era do streaming, portanto, porque a indústria musical teve-se que reinventar, e é absolutamente, isto é absolutamente notável, não é? Porque temos a música toda no bolso, não é? Temos que pensar. E em qualquer lado. A música toda no bolso. Sim. E vai comigo no bolso para qualquer lado. É absolutamente. Se pensarmos num Tidal ou num Spotify, é uma coisa absolutamente alucinante. Para mim, continua a ser absolutamente extraordinário. Porque nós andamos para colecionar temas nas cassetes, estamos super contentes. E o nosso universo eram 30 minutos. Sim. E ainda era 45. No tempo dos BitTorrents e dos Napsters, portanto, isso ainda andei muito por aí a procurar coisas e a arranjar. E já era um luxo, portanto, conseguia-se encontrar coisas e eventualmente ter acesso a coisas que mesmo que quisesse comprar não conseguia, porque no Tango isso acontece às vezes muito. Vamos especialmente tentar editar esta parte depois do programa. Sim. E pronto. Mas tenho muitos CDs porque a qualidade depois também não era garantida, lá está, por causa da gravação. Exatamente. Portanto, o ideal era mesmo ter os CDs. E depois muitas das coisas que temos são as recuperações antigas dos 78 RPMs. E Paulo, e hoje em dia, ver o último tema? Vamos ouvir o último tema, que isto vai lá, o apogeu da tecnologia. Isto vem do Tidal, na realidade, vem do Tidal na qualidade máxima do Tidal, que tem mais qualidade que o Spotify, e foi gravado em 27 de setembro de 2024,
portanto, há uns dias atrás, com as tecnologias mais recentes de gravação. Lá, a Última Curda, um tema da composição de Aníbal Troilo, com a letra de Cátulo Casticho, cantado por Limón Garcia e só com contrabaixo Cristian Basto, gravado em 27 de setembro de 2024. Limón Garcia, que esteve cá num evento que organizámos agora em julho. Alguns tiveram o prazer de o ouvir ao vivo também. Foi um personagem muito interessante. Na Casa de Tomar. Na Casa de Tomar, exatamente. É que vamos ter um evento para começar Já vamos falar disso. Vamos ouvir então Limón Garcia, La Última Curda, setembro de 2024. Lástima abandoneó mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me llevan hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una corda nada más. Mi confesión. E aqui dá para sentir que, depois, ouvindo isto realmente no suporte original, ouve-se todos os detalhes da voz, da respiração, do toque nas cordas do contrabaixo. Pronto, chegámos realmente aqui a um momento também especial na gravação e reprodução de música e disponibilidade, não é? Porque temos, como eu estava a dizer, temos a música toda, não será toda, mas deve ser 99% disponível no nosso bolso. E assim, pronto, fizemos esta viagem de uma ponta à outra, e isto obviamente influencia também o acesso dos DJs à música, que é uma coisa também, falámos disso também de outra vez, que era impensável, se calhar é preciso ir muito longe, basta há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, era impensável. Hoje em dia tem-se acesso, toda a gente tem acesso à música toda, e antes não era fácil conseguir as músicas, conseguir os CDs, conseguir música com boa qualidade, não era nada fácil. Eu fazia uma lista e quando viajava à Argentina ia a determinadas lojas que mesmo assim também tinham que ser sítios de especialidade que se tinham que conhecer, não é? Havia alguém que chamava-lhe a Gruta do Alibaba porque tinha uma coleção de CDs absolutamente incrível. Pronto, e é isso. Tinha que se fazer essa pesquisa e tinha que se lá ir fisicamente mesmo. E aliás, e hoje está no nosso bolso. Deixa-me corrigir não, só uma pequena adenda, que é, e ainda há muita coisa que não temos acesso fora do suporte físico. É pouco, mas sim, acredito que sim. Há várias áreas. Sim. E não é só para o stream, é que já nem encontramos para CD, que não foi para reeditado para o CD. Claro. Muitas vezes. Mas pronto, muitos do CD depois não saiu do suporte físico, não chegou para o streaming. Bom, Paulo, olha, 2 minutinhos, ok? Respiramos aqui um bocadinho, porque vamos ter, para finalizar 2024, não é? Para termos mais uma milonga da Escola Padoado, da Escola para todo o tango, a Ketupa e a Sónia são para responsáveis. Vai ser então da milonga para Réveillon, para de fim de ano. Sim, é uma grande festa, a grande festa do tango, da passagem de ano, creio que posso dizer, em Lisboa, quiçá em Portugal, creio que em Portugal também, porque no Porto normalmente há umas no Porto, creio que este ano não há, mas pelo menos em Lisboa
é a festa do tango de passagem de ano. Muito tango, muita dança, muita alegria. Temos bar aberto, portanto podem beber a água que quiserem. Boa. Sim. Não, e álcool e os gins e aquilo, tudo que quiserem, comida para jantar, podem jantar, também a comida vai haver sempre comida, o cacau quente à noite, sopa, e muito champanhe para celebrar, e as passas, tudo isso vai lá estar disponível, e muita boa disposição para entrarmos em força em 2025 ali na Casa de Tomar, em Alvalade, em Lisboa. Isso mesmo. Bom, Paulo, para do ano dos demais, muitas felicidades para essa festa, vão ser charters, já sabem, não vai haver para mais nada, por isso é 31 o tango, vai-se para reunir aqui pelas mãos da Escola Padual ou do Tango e de todos aqueles que quiserem participar, vai ser um festão. Olha, Paulo, um grande abraço, muitas felicidades para 2025, tanto para a Padua Escola como para Paduas Milongas, para que vocês fazem mensalmente lá, por isso um salão fantástico, uma oportunidade para não perder, normalmente no segundo sábado, salvo algumas exceções, lá estão para vocês ali. Muito bem. Bom, meus amigos, olha, isto foi mais um Desfrutando Tango, aqui na presença do Paulo Bernardo, aqui um parceiro de já há alguns aninhos aqui connosco, para transmitir um pouco do tango e as histórias que hoje já viram, não era só sobre tango, hoje fizemos aqui quase que um bocadinho de serviço público, um pouco de história, contextualização, para nós percebermos da música, da dança, destes tempos, as voltas que têm dado. Um grande abraço e olha, não estamos cá para a semana, nem estamos cá para a outra, porque como já viste, para 24 e para 21 não tem para 25 e para 25 e para dia 1 é feriado, não vamos estar aqui, mas vamos estar cá de volta no dia 8. Um grande abraço e até para a semana. Todos os conteúdos proferidos durante este programa foram da exclusiva responsabilidade dos respectivos autores e dos seus convidados. Não vinculam nem incluem a Rádio Movimento, nem a sua detentora perante os mesmos. Este programa foi com a assistência técnica de Vítor Machado e o Bora para Dançar é uma parceria entre a Rádio para Movimento e a Escola Ato do Tango, apresentada por mim, Pedro Afonso Costa. Não a Escola Ato do Tango, aqui com o Desfrutando, mas o Bora Dançar em geral com a Academia de Danças do Mundo. A Rádio Movimento atribui sempre os devidos créditos aos autores das obras divulgadas. Não obtemos qualquer lucro ou benefício com a divulgação das mesmas. Somos uma associação sem fins lucrativos.